E assim nascia o cinema de adaptações de quadrinhos e super-heróis. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu começo aqui um especial muito especial, uma retrospectiva maratona aí sobre todos os filmes do Superman, o Homem de Aço, que vai ter seu novo filme, mais um reboot com o Superman do James Gunn, que estreia lá pro mês de julho. Então a ideia aqui é que a cada segunda-feira eu vou falar sobre um filme de cinema do Superman, né? Eu pretendo falar sobre todos os lançamentos de cinema. Eu sei que tem algumas versões aí, como o Richard Donner Cut, Zack Snyder Cut, eu vou tentar incluir tudo isso de alguma forma, mas hoje, excepcionalmente, eu estarei falando sobre Superman, o filme, produção de 1978, dirigida pelo Richard Donner. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, tudo que a gente conhece hoje de adaptações de quadrinhos, de filmes de super-heróis especialmente, derivam do Superman do Richard Donner. Ele é literalmente o blueprint, a referência básica que diversos cineastas até hoje voltam para esse filme para conferir a receita do bolo, para ver como é que se estrutura uma história de seres coloridos superpoderosos em um universo que é ao mesmo tempo colorido e realista, porque o Richard Donner realmente assim acertou em cheio com esse filme e tem muita coisa pra gente falar aqui, né? A gente volta lá para os anos 70, That 70 Show, quando o produtor Ilya Salkind estava de olho nos direitos do Superman para adquirir e fazer uma adaptação. O Salkind e o pai dele, o Alexander, parte aí de uma família mexicana com muita influência Hollywood no período, já tinham desenrolado adaptações de Os Três Mosqueteiros, e o Superman era a próxima joia que eles queriam abordar, e depois de muita negociação com a DC, eles conseguem os direitos de levar os quadrinhos do Superman para o cinema. A gente já tinha tido algumas séries de TV, radionovelas, mas nunca tinha acontecido um filme live action para os cinemas do Superman. Então, o Salkind e o produtor deles, parceiro, o Pierre Spengler, começam a reunir talento em pensar em investimentos, em financiadores, e a forma que eles pensam de atrair, né, dinheiro e pessoas para um filme de Superman, lembrando, né, que a ideia de um filme de quadrinho era impensável naquele período, era atrair nomes de peso no projeto. Então, primeiramente, eles conseguem o Mario Puzo, o roteirista do Poderoso Chefão, para escrever o primeiro roteiro do filme. Seria literalmente uma odisseia, porque o roteiro do Puzo teria mais de 550 páginas, ia ser uma história dividida em dois. A gente fala mais sobre o roteiro daqui a pouco. Mas o que os investidores realmente ligam são rostos, estrelas, e eles vão de cara pro Marlon Brando, que tinha tido uma espécie de renascença da carreira dele por conta do Poderoso Chefão. Ele tinha ganhado um Oscar. Eles conversam e negociam bastante com Marlon Brando e conseguem a participação dele como Jor-El, o pai do Superman no cânone da DC, e o Marlon Brando teria, tipo, um trabalho muito fácil, né? Ia ser, acho que literalmente uns 7 dias de trabalho, 12 minutos no filme, não ia decorar texto nenhum, e ia receber uma bolada de dinheiro. Eu acho que até o dia de hoje, precisaria confirmar com a de inflação, óbvio, deve ser a maior quantidade de dinheiro que um ator recebeu relativa ao tempo que ele tá no filme. E o outro grande astro da época que também é anexado ao filme é o Gene Hackman para interpretar o Lex Luthor. Então, literalmente, eles vão atrás de duas estrelas de peso para serem nomes de coadjuvante e atraírem dessa forma investidores, grana e capital. E eles acabam conseguindo aí um orçamento de 55 milhões de dólares, o que na época configuraria como o filme mais caro já feito até então, e fecham um acordo com a Warner Bros. É um acordo conhecido como Negative Pickup, onde os Salkind iriam ficar responsáveis por todos os gastos, enquanto a Warner Bros., depois que o filme ficasse pronto, financiaria de volta para eles e cuidaria dos direitos de distribuição, por enquanto apenas dos Estados Unidos, mas isso iria mudar quando a Warner Bros. Começasse a ver o material que eles estavam produzindo. E agora, né, com o Mario Puzo no roteiro, Marlon Brando e Gene Hackman no elenco, eles começam a ir atrás de um diretor para assumir esse projeto, e nomes aí da época giraram, como o próprio Francis Ford Coppola, que trabalhou com Marlon Brando, William Friedkin, que tinha acabado de trabalhar com Gene Hackman, o Peter Yates, que fez o ótimo Bully, o Sam Peckinpah, que fez ótimos filmes como
o ódio será a tua herança, e até o Steven Spielberg num período pré-Tubarão e o George Lucas num período pré-Guerra nas Estrelas. Inclusive, a relutância em trabalhar com o Lucas e o Spielberg era justamente porque os Salkind estavam esperando eles fazerem esses grandes filmes que fariam o nome deles em Hollywood, né? Tanto que depois que o Tubarão saiu, eles chegaram a repetir o convite para Spielberg, mas na época ele já estava ocupado com contatos imediatos do terceiro grau. E o nome que acabou assinando para dirigir o Superman foi do Guy Hamilton, que dirigiu alguns dos melhores filmes do James Bond, como o Goldfinger, fez também o Vive e Deixe Morrer com o Roger Moore. Ele estava assinado e a pré-produção iria começar. Porém, a produção do Superman é famosa por ser muito problemática, por ter muitos imprevistos, e eles estavam trabalhando na Itália, desenvolvendo aqueles testes de voo, como que eles fariam o Superman voar nesse filme de forma convincente. Porém, os Salkind percebem que a grana seria muito mais valorizada no Reino Unido, na Inglaterra, então eles resolvem levar a produção para o Reino Unido. Porém, a grande questão é que o Guy Hamilton, britânico, é um exilado fiscal daquele país, então ele não pode pisar no Reino Unido porque ele está evitando impostos. Dessa forma, o Guy Hamilton se demite do filme e os Salkind vão atrás de um outro nome, às pressas. Eles acabam apostando no Richard Donner, que estava recém-saído do sucesso do primeiro filme da Profecia, que causou um grande impacto, é um filme que ajudou a formar o nome do Richard Donner em Hollywood, e eu gosto do fato de que, né, desde o primeiro filme de super-herói, lá em 78, apostar num cineasta de terror também é uma coisa que viria a se repetir anos depois, né? Quase como se fosse uma profecia, por assim dizer, já que a gente viu nomes como Sam Raimi, que foi na Morte do Demônio para o Homem-Aranha, do James Wan, que foi de Invocação do Mal para Aquaman, do próprio James Gunn, dos Seres Rastejantes para os filmes do Guardiões da Galáxia. Sempre tragam alguém de terror para fazer um filme de grande orçamento. O cineasta de terror sabe fazer muito com pouco, e quando ele tem muito, ele pode fazer milagres também. Então o Richard Donner tem uma conversa muito animadora com o Salkind, né? Eles oferecem $1 milhão, que na época era muito mais dinheiro do que o Donner já tinha visto na vida. Ele até conta que estava no banheiro quando recebeu a ligação dele, para dirigir não um, mas 2 filmes do Superman, porque a estratégia do Salkind, que eles já tinham realizado nos Três Mosqueteiros, era fazer uma longa produção que iria contar com 2 filmes, Superman Parte 1 e Parte 2, com aquele roteiro do Mario Puzo que acabou passando por revisões de nomes como Richard Benton, David Newman e Leslie Newman também. Então o Donner topa trabalhar, só que a primeira coisa que ele faz é dar uma olhadinha nesse roteiro, porque ele realmente não gosta de praticamente nada. Ele critica o trabalho do Puzo e as revisões subsequentes de que eles tinham transformado o Superman numa grande paródia, que ele não se levava a sério. Então o Donner traz a ajuda do Tom Mankiewicz, que inclusive, por curiosidade, é sobrinho do Mank, que escreveu o Cidadão Kane, para meio que reescrever o roteiro inteiro do zero, mas o Mankiewicz não tem nenhum crédito, ele é citado nos créditos aí como consultor criativo, o WGA não permitiu que ele assinasse lá com o nome dele. Então aí você tinha um roteiro um pouco mais encaminhado, uma produção prestes a começar, só faltava um pequeno detalhe chamado O Superman. Quem iria viver Kal-El, Clark Kent e o Homem de Aço nos cinemas? Naturalmente, o estúdio queria um nome grande, como Robert Redford, Paul Newman, o Arnold Schwarzenegger fez campanha para o papel, Sylvester Stallone foi um dos nomes cogitados, Christopher Walken, Nick Nolte, Clint Eastwood. Essa lista de possíveis candidatos para ser o Superman foi para toda a direção que você pode imaginar, mas o Richard Donner acreditava que esse papel deveria ir para um desconhecido, porque todos esses nomes que eu trouxe aqui já iriam trazer algum tipo de aura, algum tipo de expectativa pré-estabelecida de um outro papel. E ele tá absolutamente certo, eu sempre apoio essa decisão de atores desconhecidos para papéis absurdamente icônicos, como James Bond, né? Esqueçam essa ideia de Henry Cavill como James Bond, a gente precisa de alguém que a gente viu poucas vezes. E o Donner estava certo em apostar nesse tipo de ideia com o Superman. Eles testam muitos atores, muitas pessoas, até chegar no jovem Christopher Reeve, que não tinha nenhuma experiência com cinema, era um ator de teatro formado pela Juilliard. Depois de muitos testes, depois de convencer executivos e estúdios, o Christopher Reeve ganha o papel do Superman, e as filmagens teriam seu início nos estúdios da Pinewood em outubro de 1977, numa produção que levaria mais de 18 meses, considerando aí Superman 1 e 2. E durante essas gravações,
o Richard Donner e o Salkind e o Pierre Spengler não conseguiam se olhar no olho, foi muito problemático entre eles. Acho que o Donner queria mais liberdade criativa, o Salkind queria uma coisa e ele e o Spengler não estavam realmente conversando. Foi nesse período até que o Salkind trouxe o Richard Lester, o britânico que dirigiu os 2 filmes dos Três Mosqueteiros para eles, e inclusive tem uma conversa do Lester com o Donner, onde o Lester fala que os Salkind não são confiáveis, que ele só foi ajudar no set do Superman e que ele só iria dirigir o Superman 2 subsequentemente porque o Salkind devia um dinheiro para ele depois de um processo. Então, situação espinhosa, o Lester já estava lá, a postos, né, pronto para ser escolhido para dirigir o Superman 2, tanto que a situação ficou um pouco incontrolável, né? Os Salkind resolvem interromper a produção do Superman 2 para se concentrar em finalizar o primeiro Superman. Se o Superman 1 fosse um fracasso, eles nem iriam continuar fazendo 2, então concentraram-se na finalização do primeiro filme. E, né, um dos grandes pontos do primeiro Superman é a revolução de efeitos para fazer o Christopher Reeve voar, né? Porque é uma combinação de trabalho de cabos, tela azul e retroprojeção com lentes especiais. É um efeito bem complicado que gerou inúmeros testes, mas que garantiu um Oscar de conquista especial pelos efeitos da produção. É um daqueles casos onde não chega numa categoria de efeitos visuais, é um Special Achievement, e faz um tempo já que a gente não tem um desses. E o último elemento que vale comentar, óbvio, é o fato de que o Jerry Goldsmith foi a primeira escolha do Donner para fazer a trilha do filme, afinal ele tinha feito aquela excelente, arrepiante música Na Profecia, ganhou um Oscar por ela, mas o Goldsmith teve problemas de agenda e a outra grande escolha, óbvio, foi o John Williams, que faria mais um hino inesquecível da história do cinema. E o resultado, que chegou nos cinemas em dezembro de 1978, depois de muita confusão, muitas surpresas e problemas no meio do caminho, é o nascimento de uma nova era de Hollywood, é o primeiro filme de super-herói da história, e é assim, um filme que quase 50 anos depois, fazia um tempo que eu não assisti ele inteiro, ainda tem aquela magia, ainda tem aquele efeito muito especial, que não é, né, pela escala, pelo lance do voo, mas sim pela grande performance do Christopher Reeve. A história do filme acompanha a jornada de Kal-El, vivido por Christopher Reeve, que é enviado por seu pai Jor-El, vivido por Marlon Brando, para crescer no planeta Terra após a destruição de seu planeta Krypton. Lá, ele se torna um ilustre Superman, protegendo cidadãos de Metrópolis e do mundo, enquanto o maligno Lex Luthor, vivido por Gene Hackman, arquiteta um plano para dominar a costa da Califórnia. O que eu acho muito legal da abordagem do Richard Donner para o Superman, que eu senti isso assistindo, né, depois de muitos anos, é como ele divide o filme em 3 partes, né, 3 sessões muito diferentes, e que todas elas têm algum tipo de jornada, algum tipo de história indo do ponto A até o ponto B. O primeiro é esse épico de ficção científica, né, protagonizado pelo Marlon Brando, no planeta Krypton, já colocando ali as sementinhas, apresentando os vilões do segundo Superman e a subsequente destruição e escape do Clark Kent para a Terra, é a viagem de Krypton até a Terra, enquanto o segundo filme ali é a adolescência do Clark Kent em Smallville. O Donner compara com um clássico filme americano dos anos 50, pegando aquela experiência do sonho americano, do jovem na fazenda, e o filme tem uma paleta muito específica nessas cenas, né? Ele é bem diferente do restante, você consegue sentir essa separação, onde a jornada vai de Smallville até a Fortaleza da Solidão, levando finalmente até a terceira parte, que é o grande épico dos anos 70. É o filme do Superman visto com uma linguagem bem moderna daquela época dos anos 70, né? Você olha para as cenas de Metrópolis no filme e é quase como ver Todos os Homens do Presidente, sabe? É meio surreal pensar que existe um filme de quadrinho ambientado naquele período, na Nova Hollywood, por exemplo. É a jornada do Superman que vai de Metrópolis até o restante do mundo, né? Então, existe uma divisão muito bem feita dessas 3 sessões do Superman, o que já mostra que o Donner tinha uma visão muito estabelecida. Eu sou muito fã de como o filme começa com uma criança, né, a mão de uma criança abrindo um gibi do Superman. Ele trata isso com muito respeito e reverência, mas ele também entende que é uma linguagem que precisa ser adaptada para o cinema, porque o Superman, ele
tem um lado mais sério, ele tem um lado dramático, mas ele também tem bastante humor. Muito humor daquela época, ele é cartunesco em como ele retrata o Lex Luthor, por exemplo, os capangas do Lex Luthor, o próprio ideal do Superman com a roupa clássica e tradicional, mas é tudo feito com reverência, né? Tipo, é meio bizarro falar isso, mas em 2025 faz todo sentido. É um filme de verdade, sabe? Ele é cinema, absolutamente. Ele tá lidando ali com um ótimo design de produção. Acho que a realização estética, plástica de Krypton, com aqueles cristais, com a Fortaleza da Solidão no Ártico também, é lindíssimo, é instantaneamente icônico, né? Puxa dos quadrinhos, mas também traz algo novo e charmoso lá também. E eu sinto que até vem um pouquinho do trabalho de desenvolvimento do Guy Hamilton, né? Alguém que dirigiu um filme do Bond teria um olhar para saber trabalhar com grandes cenários. Eu acho que o próprio Donner falou sobre isso num dos inúmeros documentários que eu assisti antes de gravar esse vídeo, mas tá tudo na tela ali, sabe? Eles têm aquele escopo, aquele senso de ser um filme gigante, de que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas que você tem, obviamente, no centro disso tudo, o Superman do Christopher Reeve. E o que mais falar sobre o Christopher Reeve, né? Eu falei muito sobre ele aqui no documentário do Superman que teve no ano passado, que literalmente chorei vendo aquele documentário, eu não conhecia muito sobre a vida dele, e é de fato, assim, uma das melhores performances da história. Talvez seja a melhor performance de um super-herói que alguém já fez no cinema, com toda certeza. É simples, né? Pode parecer simples, fácil, mas a forma como ele divide o Superman com toda aquela confiança, a postura boa, a voz grave, imponente, com o Clark Kent, que tá sempre meio corcunda, o cabelo penteado pra trás, o óculos e a voz trêmula, e como ele muda isso, né, num piscar de olhos de uma cena pra outra. Eu acho que esse é o maior efeito visual do filme, na minha opinião, né? É um truque de mágica você pensar que você vai diferenciar o mesmo cara com cabelo e um óculos, mas aí você tem a performance, a postura dele. É impressionante. Você compra o Christopher Reeve em cada segundo desse filme. E não é, pra mim, não é à toa imaginar que é tão difícil encontrar hoje outro ator que faz Superman tão bem. Eu acho que quase todos eles foram muito bem, mas nenhum deles foi o Superman, o super-homem, que nem o Christopher Reeve nesse filme. Ele é a alma, o coração de cada frame da produção, e isso tá muito bem expresso aí. Acho que uma das melhores cenas do filme, né, é a entrevista que ele tem com a Lois Lane, que também, né, vivida pela Margot Kidder, que tava no auge da carreira dela, também é a melhor performance da Lois Lane de longe. Eu acho que todas elas deveriam olhar pro que a Margot Kidder faz nesse filme. A sequência em que ela entrevista ele no terraço, né, tem uma sensualidade nessa cena, né, até uma ingenuidade, quase como se fosse, é o primeiro date entre duas pessoas, né, que é muito bem feito, é muito bem escrito, é muito bem atuado. E, de novo, é um filme de verdade, não é um humor besta, é um humor que tá inerente naquela situação, na estranheza daqueles dois personagens. E, no sentido dos efeitos, da execução do Donner, eu realmente fico impressionado com as sequências de voo, de verdade. Você consegue ver que não é 100% perfeito, mas você consegue enxergar a técnica, né, de como o Superman ele voa de lado, ele dá uma curva, um rasante, você consegue compreender a lente, a tela acompanhando ele, os efeitos de iluminação para seguir o que é um rig muito complicado de equipamento. Eu acho que para mim não envelheceu nada, de verdade. Obviamente que com CGI, com as telas e o volume fica muito melhor, mas imagina estar no cinema, né? Eu não estava, mas eu aposto que muitos de vocês nos comentários estavam, e eu quero ler aí, por favor. Imagina a reação de como deve ter sido ver aquilo, né? A tagline do filme, do pôster, era: "Você vai acreditar que um homem pode voar", e você realmente acredita, né? Mesmo sendo um filme de 78, ainda é muito convincente, ainda garante cenas de ação que tiram o seu fôlego, né? O resgate do helicóptero é muito bom, quando o Superman tá voando atrás do míssil disparado na Califórnia também é muito bem feito, a montagem ajuda muito nesse sentido. Pode ser meio enferrujado para algumas pessoas, claro, mas se você enxergar além disso, enxergar como foi feito de uma forma sem computação gráfica ainda, é meio que de tirar o fôlego, de verdade. Para mim, merece essa tagline histórica que a Warner Bros. Pensou na época. Mas claro, eu não digo que esse Superman é perfeito de forma alguma. Eu acho que o Lex Luthor do Gene Hackman, apesar de ter ótimos diálogos, de ser muito bem escrito, ter uma performance marcante dele, claro, apesar de eu sentir falta da careca, né? O Gene Hackman se recusou a raspar o cabelo até certo ponto do filme. O plano dele, aquele lance lá da costa da Califórnia, de soltar um míssil para valorizar a Terra, ainda é um pouco meio... não empolga tanto assim como um grande vilão, sabe? O Lex Luthor é um personagem difícil de se acertar no cinema porque
ele é um cara sem poderes, ele tem a mente como grande aliado, então o terceiro ato com a execução desse plano é o ponto mais fraco, na minha opinião. Eu acho que o Superman, ele começa muito forte, se desenvolve muito bem, e aí tem aquele terceiro ato que, beleza, eu gosto da sequência do Superman salvando todo mundo, salvando a represa, salvando um avião, um trem, é literalmente um quadrinho ganhando vida, até você chegar naquele final que não faz o menor sentido, onde o Superman gira o eixo da Terra pra voltar ao tempo, né? Isso é beleza. Eu fico meio em conflito com essa cena, na verdade, pessoal, porque apesar de não fazer o menor sentido, é um gancho tão forte, né? É um salto assim, tipo, meu, a Lois Lane morreu, agora o Superman vai girar o eixo da Terra, meu. Isso é impossível, né? Mas você tem que admirar o quão longe eles foram, né? A megalomania do Richard Donner, do Mankiewicz, do Mario Puzo, sei lá de quem foi essa ideia, porque a maioria dos filmes de super-herói não vai tanto pra esse lado. E justamente no primeiro, eles já trouxeram algo gigantesco, que te levanta mais perguntas do que te dá respostas, né? Mas é algo colossal, é algo super-heróico. E o Christopher Reeve, nossa, ele entrega demais, né? Na reação dele de quando ele realmente vê que a Lois Lane morreu e que tem esse lado aí do Marlon Brando na narração, né? O Jor-El, ele fala que o Superman não pode interferir na ordem natural do planeta, na ordem de eventos da Terra, e ele literalmente virou o eixo da Terra por contrário, mas beleza, a gente aceita, porque eu acho que o começo e desenvolvimento e o Christopher Reeve são tão bons que mesmo que o final não seja 100% perfeito, seja meio bagunçado, eu acho que o saldo é absolutamente positivo. O Richard Donner fez história com esse filme, assim como o Christopher Reeve. A trilha sonora do John Williams ajuda pra caramba, com toda certeza. Eu acho que, né, chegando aí na marca de 50 anos do filme, ele permanece uma obra muito importante, muito especial e que provavelmente vai ser atemporal. Pra Superman, o filme, eu dou uma nota 8. E do lado financeiro, o Superman foi um gigantesco sucesso de bilheteria, foi um dos maiores filmes daquele ano. Ele literalmente, eu vou trazer os números ajustados para a inflação, ele teve a sua estreia nos Estados Unidos em 15 de dezembro de 1978, com 7,465 milhões, que ajustado para a inflação de hoje, dá cerca de 36,616 milhões, fazendo um total doméstico de 134,218 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 658,324 milhões, e no mundo inteiro um valor de 300,478 milhões, que ajustado para a inflação dá 1,473 bilhões. É isso aí, nos números de hoje, Superman é um filme de 1,4 bilhão. Inacreditável pensar nos valores da época e como eles se traduzem agora, né? Foi um fenômeno, uma febre que daria início a uma franquia, 4 filmes com Christopher Reeve, onde, né, infelizmente a gente desceria um pouco mais a cada um deles, né? Vai ser uma jornada um pouco difícil, mas cheia de histórias e momentos legais para compartilhar. E, né, não posso esquecer, o Superman, além de ter tido aquele prêmio especial no Oscar pelos efeitos especiais, ele também foi indicado em melhor som, montagem e trilha sonora para o John Williams, né? O John Williams tinha acabado de ganhar por Star Wars, então seria difícil ele receber mais um tão cedo. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham do primeiro filme do Superman, quem assistiu no cinema, na época, em casa, qual foi o seu primeiro contato. Preparem-se porque a gente vai falar muito sobre Superman, sobre o Escoteiro Azulão nas próximas semanas até o mês de julho. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.